ansiedade chegou ao fim porque Frozen 2 finalmente chegou aos cinemas e o filme está recheado de cenas épicas, músicas novas e muita aventura. E outra coisa que também não faltou foram easter eggs. Então se prepare para mergulhar nos segredos escondidos pelo filme. A partir de agora fiquem avisados que vai ter spoiler sim. Se tem uma coisa que a gente ama em filmes da Disney, são referências a outros filmes. E logo no início de Frozen 2, quando a Anna e a Elsa, crianças, estão ali brincando, nós temos a aparição de alguns personagens. Quando você estava assistindo o filme, você tinha reparado que apareceram Bolt, Dumbo e o Baymax? Por isso, inclusive, ele está no nosso cenário. Sim, os três personagens aparecem como figuras de gelo quando as irmãs estão ali brincando. E além dessas aparições aí desses personagens familiares, uma coisa que essa cena acaba sendo é um easter egg do próprio futuro. Uma vez que a gente tem, claro, com algumas pequenas mudanças, a gente tem o Olaf representado ali, o casal seria a Anna e o Kristoff, e também a gente tem a Elsa montando o Nock, que ali é representado por um unicórnio. Essa acho que vocês não tinham reparado, hein? E nessa cena também tem uma referência mega escondida sobre os parques da Disney. Mas essa aí a gente vai segurar e contar só no finalzinho desse vídeo. O próximo detalhe é que durante o jogo de adivinhação, Olaf ali acaba se transformando em alguns símbolos característicos da Disney. Vou colocar aqui uma comparação e você me conta nos comentários se você concorda que isso é uma referência ou não. Então vamos lá. Ele se transforma em um castelo, que pra mim foi claramente uma referência ao castelo da Cinderela. Ele também se transforma no Owlkin, que é um personagem do próprio filme Frozen, e depois se transforma em uma xícara e um bule. Ou melhor dizendo, Senhora Potts e Chip. Agora, é Hidden Mickey que fala? Realmente foi acho que um dos mais óbvios que eu já vi em algum filme da Disney. E sim, é claro que é uma homenagem ao nosso camundongo preferido, Mickey Mouse. E por último, que também foi muito engraçado e com certeza esse todo mundo entendeu, é o Olaf imitando a Elsa em Let It Go. E a teoria bizarra que juntava Tarzan, Ariel e Frozen morreu, junto com os pais das meninas. Mas uma coisa que eu realmente não poderia esperar é um easter egg oficial de A Pequena Sereia em Frozen 2. E ele acontece na cena que a Elsa está no Ato Hallan e tá vendo ali algumas imagens do passado seu e também dos seus pais. Em uma das cenas, o rei Agnar aparece lendo um livro que é da Pequena Sereia. E ainda para completar, ele ainda realmente afirma que o livro é de um escritor dinamarquês, no caso Hans Christian Andersen, que além de escrever A Pequena Sereia, também escreveu o conto que deu origem a Frozen, que é a Rainha de Gelo. Em 2008, foi anunciado pela Pixar um filme chamado Newt, que contava basicamente a história do último casal de lagartos que tem a pata azul. E eles não se davam tão bem, enfim, mas eles tinham que se reproduzir para a espécie continuar. Só que o que aconteceu? A Pixar teve que bloquear, que cancelar esse filme, né? Não conseguiu dar continuidade, porque a Fox lançou no meio do caminho aquele filme Rio, que conta a história basicamente muito similar, só que de ararinhas azuis. Então esse filme foi cancelado. Agora tem muita gente falando que o Bruni em Frozen, ele é uma espécie de homenagem, porque se a gente olha bem, ele até que parece um pouquinho com o design dos personagens desse filme. E aí, o que você acha? É realmente uma referência ou foi só uma coincidência? Me conta aqui nos comentários. Finalmente, em Frozen 2, o Kristoff teve o seu tão aguardado momento musical. E foi glorioso. Eu que assisti no auditório da CCXP com mais de 3.000 pessoas, foi incrível porque a galera, assim, riu muito nessa hora. E basicamente porque recriaram um clipe bem estilo, bem vibes, anos 80, com aquele clima bem dramático, aquelas transições clássicas. Inclusive, algo que foi assim, o ápice, foi uma homenagem clara à banda Queen. No clipe Bohemian Rhapsody, a gente tem ali a cena dos 4 integrantes num fundo escuro, e isso foi recriado com renas em Frozen 2. Então assim, ó, parabéns aos envolvidos. No início do filme, quando a Elsa tá confusa, ali atordoada, porque ela tá escutando a voz, ela resolve se recolher pros seus aposentos, a Anna vai atrás dela e ela bate na porta assim.
instantaneamente, ao ouvir esse som, a gente lembra de Você Quer Brincar na Neve. Ou seja, esse fica sendo ali um momento de conexão para os fãs do primeiro filme. E depois a gente tem aí outro paralelo com Frozen, com o primeiro filme, que é a Anna dormindo ali babando, toda bagunçada, igual ela fazia no primeiro. A Anna ficou grande parte da sua vida sozinha, vagando pelo castelo, procurando o que fazer, até que ela começou a conversar com os quadros da parede. E por isso, é claro que ela, entre todos os outros, foi a pessoa que reconheceu o Tenente Matias de um quadro. Inclusive, a gente já tinha comentado desse quadro em outro vídeo aqui no canal, então se você tinha assistido nosso vídeo, você já estava sabendo disso. Estaria Thanos no multiverso de Frozen? Para fãs da Marvel como eu, tenho certeza que foi impossível não fazer um paralelo entre a morte de Peter Parker em Vingadores Guerra Infinita e o Olaf em Frozen 2. Porque as duas mortes são realmente bem parecidas, porque os dois morrem ali nos braços dos seus amigos em um momento bem traumático e os dois viram pó. Um dos momentos mais engraçados de Frozen 2 é o Olaf fazendo um resumo do primeiro filme. Só que a forma como ele constrói essa narrativa me lembrou muito um personagem da Marvel, o Luiz de Homem-Formiga. Well, at least they have their parents. Their parents are dead. Oh, hi, I'm Anna. Oh, marry a man I just met. Ice pellets for one. Ice pellets for one. Get out, Anna. Pew, pew. Oh, my goodness. Eu tava numa festa com meu primo Ernesto. Tinha vinho tinto, e você sabe que eu não curto tinto, mas aí veio o rosé e eu curti porque é uma delícia. Então, ele falou que ela é empregada de uma casa agora, tá? E que namora com o Carlos, que é de uma gangue de São Francisco. E aí, você concorda? Você acha que foi uma referência? E ainda nessa vibe de Marvel, Frozen 2 tem cena pós-créditos e ela mostra o Olaf fazendo um resumo dos acontecimentos, só que dessa vez de Frozen 2. E quando ele termina, a gente pode ver o Marshmallow e os Snows fazendo sua volta triunfal a Frozen. E o easter egg aqui é que ele ainda tá usando a coroa da Elsa que ele pegou na cena pós-créditos do primeiro filme. E vocês acharam mesmo que não ia ter uma referência de Let It Go em Frozen 2? Na mesma cena que ela tá no Atohallan, passando ali pelas imagens congeladas, ela vê ela mesma cantando Let It Go. E o mais engraçado é a reação dela a essa cena. Ela basicamente se encolhe, assim, meio com vergonha, o que leva a gente a fazer um paralelo com as pessoas que acabaram, assim, ficando saturadas de tanto ouvir Let It Go, e talvez esse tenha sido o caso da própria Elsa. E agora um easter egg, só pra quem estava muito atento e pra quem conhece muitos parques da Disney. No começo do filme, quando as meninas estão brincando ali com os bonequinhos de neve, uma hora a Elsa segura uma girafa e ela fala assim: qual o som que a girafa faz? Pergunta pra Anna. E a Anna, eu não sei. What sound does a giraffe make? Never mind. E pra quem já foi no Festival of the Lion King, que é o show do Rei Leão que acontece no Animal Kingdom, parque da Disney em Orlando, sabe que nesse show as pessoas são divididas em 4 grupos e representam 4 animais: elefante, leão, javali e girafa. Depois que as pessoas são divididas, uma pessoa de cada grupo é escolhida para fazer ali o som desse animal. Uma piada que acontece sempre nesse show é que o cast member, ele escolhe uma criança bem pequenininha para fazer o barulho da girafa. Só que ela, como a Anna e a Elsa, não sabe fazer. Isso gera ali um momento super fofo e super engraçado no show, que é bem característico, e eu tenho certeza que esse não foi coincidência e foi um easter egg dos parques da Disney, sim. E agora me conta aqui embaixo se teve algum easter egg que você achou e que a gente não viu. E se você assistiu até aqui, escreve nos comentários easter egg de Frozen 2 pra eu saber que você assistiu até o final. E nós vamos fazer outros vídeos sobre Frozen 2, então já se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Um beijo e até a próxima!